Da série já diz, eu vou trazer para vocês alguns conteúdos de entrevista. Eu particularmente tenho começado a estudar para talvez procurar um novo trabalho, e por conta disso eu tenho tentado botar os meus conhecimentos de algoritmo, de design e arquitetura de sistema e questões fundamentais de programação em dia. Enfim, eu vou usar para muitos dos exemplos o LeetCode. LeetCode, para quem não conhece, dá uma procurada aí, eu vou botar o link na descrição, mas basicamente você pode fazer entrevistas fictícias e também pode resolver problemas de algoritmo, de concorrência, de banco de dados que muitas empresas aqui da América do Norte e no Brasil também elas utilizam. E o primeiro exercício aqui que eu vou fazer é o de busca da posição de inserção. Então ele diz aqui no enunciado que dado uma array ordenada e um valor alvo, retorne o índice do alvo ou do target, se for encontrado. Caso contrário, retorne o índice que esse alvo, que esse target deveria estar. Ele coloca aqui também que a gente pode assumir que não existe duplicação. Ele colocou alguns exemplos. Eu fiz aqui um code sandbox também para facilitar os meus testes de caso. E como ele coloca que é uma array numerada, a gente pode usar o nosso velho e querido binary search, então a busca binária. Como que basicamente vai funcionar? Como a gente sabe que é ordenado, a gente pode sempre ter a esquerda e a direita, então o ponto mínimo e o ponto máximo, e a gente tem um ponto intermediário. Esse ponto intermediário ele vai servir como referência para a locomoção ou para o incremento ou decremento, dos pontos de referência, beleza? E com isso a gente sempre vai ter uma complexidade de log n, porque a gente sempre vai trabalhar com metade do tamanho da array. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, a gente vai definir uma variável aqui chamada left, que vai começar como 0. A gente vai definir que right vai ser igual a array.length menos 1, ou seja, o right sempre vai ser o tamanho da array menos 1, e a gente vai definir que o nosso pivô, nesse caso, vai ser igual a 0, certo? E aí, quando você está numa entrevista como essa, você vai explicando o que você está pensando, né? Então eu explicaria, obviamente, que eu vou iterar sobre os meus elementos até que a esquerda seja, enquanto a esquerda seja menor ou igual à direita, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir então aqui que pivô vai ser igual eu posso fazer inicialmente left mais right dividido por 2, certo? Mas o que vai acontecer? Isso aqui vai gerar, no caso ideal, isso aqui vai gerar valores quebrados. Por quê? Porque você pode ter 0 mais 5 dividido por 2 vai dar igual a 2,5, né? Então a gente precisa colocar aqui um math floor. E a gente vai também definir que, só para ficar um pouco mais claro, a soma disso dividido por 2. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai checar se o target foi igual a array no índice pivô. Maravilha, a gente retorna um pivô. Isso significa que a nossa array especificamente, na verdade o nosso target, nosso alvo especificamente está na metade da array, o que pode acontecer. Mas caso contrário, então vamos dizer que target for menor do que array pivô, então a gente vai retornar o right como pivô menos 1. E então vamos colocar aqui, deixar uma formataçãozinha bonitinha na real. Então right vai ser igual a pivô menos 1. E no else vai ser o contrário. Então no else vai ser left é igual a pivô mais 1. Certo? E com isso vocês vão perceber ali que ele já solucionou algumas coisas. Ele vai solucionar o primeiro, vai solucionar o último, e a gente está precisando fazer um retorno final. Então se a gente der um console log aqui, ó, no left, por exemplo, a gente vai ver que
eu vou... Aqui ele está fazendo retorno, então deixa eu só clarificar um pouco esse retorno aqui. Vocês vão ver que vou colocar left, target e right. Então aqui, ó, o right ficou como -1, o target está como 1 e o left está como 0. Então, se dermos um return left aqui, vocês vão ver que todos estão positivos. Por quê? Porque nesse caso aqui, a esquerda, ela, nesse caso aqui, ele está aqui na linha 25, a esquerda está igual ao resultado esperado, que nesse caso o target é 8, e a direita, como está menor, ele acabou caindo fora do while, né? Então, assim, é um tipo de solução que, sendo bem honesto, a gente não usa tanto assim em produção. Pelo menos eu não tenho tenho tido tanto uso de lógicas como essa. Mas você entender quando você está fazendo uma entrevista como essa, que isso pode ser utilizado em um cenário onde você tem muitos dados, você tem dados, você tem uma previsibilidade, é muito importante. E também mostra e traz para o entrevistador a sua capacidade de raciocínio. Sendo bem honesto, algumas dessas lógicas, elas são bem, vamos dizer, decoradas ou bem estudadas. Então, praticamente você já olha, se for uma array ordenada, você já sabe que você provavelmente vai poder usar a busca binária. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu só vou pegar esse código, jogar aqui dentro da minha função, e eu vou trocar aqui os valores para serem array e target. Então, beleza, se eu rodar o código aqui, esperou 2, beleza, e eu posso submeter o código aqui. E aí aqui ele aparece, olha, meu runtime foi 76 milissegundos, mais rápido que 44% das submissões de JavaScript, usando 36 MB de memória e 10%. O que geralmente eu faço, eu rodo umas 2 vezes, por exemplo, aqui ele já deu uma variação, caiu um pouco, e eu rodo uma terceira vez só para ter um teste. Aí, nesse caso, por exemplo, o último runtime ficou meio lerdo. Então, se a gente vier aqui e clicar em Accepted, ele vai abrir uma tela em que ele mostra a sua submissão dentro do espectro de submissões do JavaScript. E aí, se a gente der aqui um zoom, ele vai mostrar as soluções que foram mais rápidas que a sua. Então é bem interessante, porque, por exemplo, vou pegar aqui, ó, uma solução de 52 milissegundos. Basicamente, o que ele fez é a mesma coisa que a gente fez aqui também. Então, assim, algumas vezes o LeetCode ele vai gerar para você diferentes runtimes, mas não se atente tanto aos milissegundos, porque como a gente viu ali, o meu foi de 76 para 72 para 88, e é uma solução aqui que basicamente é similar ao que eu fiz, também deu resultados diferentes, né? Então, enfim, em suma, era esse tipo de conteúdo que eu quero trazer para vocês. Eu quero ver, obviamente, de trazer alguns exercícios um pouco mais complicados e também talvez exercícios de diferentes áreas, então um pouco de talvez banco de dados e concorrência, mas eu vou atualizando vocês conforme eu também vou avançando os meus estudos. Beleza? Novamente, para quem quiser, o LeetCode, é leetcode.com, e vejo vocês no próximo vídeo, então. Agora eu quero um com menos de 80, né? Pô, 140, vai. 72. 100? Oh, meu Deus. Desisto. Submeti demais. Enfim, valeu, galera. 72.